Comunidade de um só coração e uma só alma, comunidade de ressuscitados. É o sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, a reflexão diária da Palavra de Deus, nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão da palavra de hoje com o Padre Rafael Andreatta, diretor espiritual da Comunidade Católica Obra de Amor, vem da leitura, Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. Diz assim, São Lucas escrevendo os Atos dos Apóstolos: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Queridos irmãos e irmãs, este texto da Palavra de Deus, do livro dos Atos dos Apóstolos, que é a leitura da liturgia de hoje, nos traz uma narrativa a respeito das primeiras comunidades cristãs. As comunidades que foram formadas logo após a ressurreição, a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. É o começo da igreja. E é muito importante que nós recuperemos esta imagem, mais do que uma imagem, a vivência desta comunidade. Comunidade cristã, no seu início, seus primeiros passos. Porque nós também vivemos em comunidade. Vivemos numa comunidade mundial, comunidade de homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, colocados na terra. Vivemos uma comunidade de uma mesma, aqueles que aderem à mesma fé, comunidade igreja, igreja católica, igreja da universalidade. Vivemos numa comunidade também de um país, vivemos dentro das comunidades dos estados, vivemos numa comunidade no município, na nossa cidade, vivemos em comunidade numa determinada paróquia a qual pertencemos, e vivemos também em comunidade de vida, em comunidade de aliança, como é o caso também da vocação dos membros, os consagrados, da comunidade Obra de Amor. Usa-se o próprio nome, comunidade. Então, por isso que nós, ao olharmos estas primeiras comunidades, como a liturgia de hoje nos dá essa oportunidade, nós somos convidados todos a olharmos para estas atitudes. E ainda mais quando falamos da comunidade dentro de casa, comunidade família, comunidade trabalho, a comunidade onde nós estamos e nos relacionamos, os nossos grupos. Pode ver que quantas comunidades nós participamos. Mas precisamos olhar para essa comunidade que tem um vínculo que os une, o vínculo da fé, o vínculo de estarmos unidos no mesmo objetivo.
Este era o grande objetivo da comunidade dos apóstolos: ser um só coração e uma só alma. Aí está o grande desafio para as nossas comunidades. Como às vezes num mundo individualizado, no mundo onde nós encontramos muito egoísmo, muitas situações onde cada um pensa em si, ter todos um só coração e uma só alma. O que o Senhor deseja de nós? Deseja que nós, ao termos o nosso espírito, vivermos unidos ao Espírito nosso, é o Espírito de Deus, é termos este vínculo que nos une, que quebra os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, as nossas prepotências, pois estamos na mesma direção, estamos no mesmo barco. Olha quantos exemplos de comunidade nós ouvimos nesta leitura dessa palavra de Deus. Ninguém considerava como seu aquilo que tinha, aquilo que possuía. Tudo era partilhado. Que bonito! Alguns regimes políticos tentaram caminhar por esse lado, mas se esqueceram também de algo principal. Quando se entra a ideologia política, isso deixa de ser cristão. Olhar para a necessidade dos outros, olhar para a necessidade de tantos que desejam que ninguém passe dificuldade, é cristão, é evangélico, é da palavra de Deus. Existiu entre nós um grande bispo da igreja, que eu tomo a liberdade de falar sobre ele nesse momento de reflexão, porque me vem à mente nesse momento de oração, que foi Dom Helder Câmara. Muito conhecido por promover e querer promover a dignidade das pessoas, daqueles necessitados. Só que ele fazia uma reflexão quando as pessoas não entendiam muito bem. Às vezes ele dizia assim: quando dou pão para aqueles que nada têm, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles não têm pão, me chamam de comunista. Então, quando se faz o bem, que bom, é santo, é católico, é ideal. Quando se luta para que as pessoas, por que não têm o pão, não têm aquilo que é o necessário para todo dia, já acham que é coisa política. Nós olhamos hoje e vemos que, de fato, estender a mão, ajudar aquele que necessita, partilhar dos bens que temos, é algo próprio de uma comunidade. É algo próprio de quem acredita no ressuscitado. É algo próprio de quem acredita na vida eterna que vem de Jesus Cristo, a qual todos nós somos chamados a participar. Vamos fazer um esforço no dia de hoje, de viver um pouco mais, em tantas comunidades que nós damos o exemplo que nós vivemos. Um pouco mais neste exemplo de comunidade, de nos estreitar estes laços que nos unem. Que o Senhor te abençoe neste propósito de viver uma vida de comunidade, uma vida de comunidade dos ressuscitados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.